bom dia. Vamos ver então o que o índice fez nesse dia 11 de março de 2025 e o que ele poderá fazer agora, nessa quarta-feira do dia 12 de março. Aqui quem fala com vocês é a Gisele Trader. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube. No canal do YouTube temos sempre as análises mais completas e nos canais sociais a gente faz rápidas abordagens sobre possíveis movimentos do mercado. Então, nós vamos analisar hoje só o índice, tá? E vamos ver o que ele fez no dia de ontem. Eu estou nos 60 minutos, vamos colocar as médias, tá? O que ele fez? Ele abriu já na média de 80 exponencial dos 60 minutos. Olha aqui, ó. Ela aqui foi uma resistência, depois ela virou um suporte, aqui ela foi resistência novamente e ontem ela foi resistência novamente. Onde que o índice foi? Foi de novo tocar aquela área onde nós tínhamos como alvo da venda. Porém, ele não chegou a entrar nesta região. Ele simplesmente tocou a região e voltou. As médias dos 60 minutos estão inclinadas para baixo, tá? A de 9, a de 20 e a de 80. Se nós formos para o 15 minutos, nós vamos perceber que o preço encontrou uma resistência média exponencial de 80, média de 200, VWAP mensal. E se nós fecharmos o gráfico, vou pôr no diário que fica mais tranquilo de analisar, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo que esta região onde ele está é uma região de briga de preço? Olha, aqui eu tenho uma consolidação, aqui eu tenho consolidação, aqui eu tenho consolidação. Eu marquei esse ponto aqui. Olha o preço, ó. Tocou de novo, tocou, ficou brigando aqui. Aqui tocou de novo, aqui tocou de novo, aqui tentou romper, não foi. Aqui, ó, ele tocou aqui, ele até subiu, mas parou aqui. Nesse candle ele parou aqui também. Esse candle tocou aquela região ali, ó. Então, o preço onde ele abriu ontem, tá? É um preço de muita briga, tá? Então, a região é uma região de briga e o preço nessa linha vermelha também é uma região de muita briga. Então, ele vai ter que romper para algum lado, tá? Qual é a expectativa do movimento? A expectativa do movimento, tá, é vir romper este fundo aqui. É isso que eu estou aguardando ele fazer, tá? Então, no diário, a minha expectativa é que ele venha romper este fundo aqui. Porém, ele precisa sair desta região, certo? Para poder vir para cá. E para ele sair aqui, ele vai buscando liquidez, né? Para que ele venha para cá. Então, para o dia de hoje, nós vamos lá nos 5 minutos. Olha aqui. Eu tenho esse desequilíbrio marcado aqui nos 5 minutos. Ele pode ter vindo apenas tocar esse fundo rompido, que seria um teste do fundo rompido. Aqui ele fez liquidez, tá? E ele pode daqui fazer isso aqui, ó. Ele pode fazer dois tipos de movimento. Vir buscar essa região aqui para equilibrar, voltar a cair, utilizando esta liquidez para vir romper este fundo aqui e entrar na nossa área de alvo de venda. Como ele pode também já abrir mais embaixo, pegando essa liquidez aqui, tá? Essa liquidez aqui e subir nesta região. E aí levar o preço para cima, porque aqui nós também temos liquidez, tá? Então, é um momento muito difícil
de nós tomarmos decisão quando ele está nessa situação aqui. Porém, se nós formos olhar as médias, vamos lá. O que eu preciso para ele subir olhando as médias? A média de 20 até aqui está inclinada, a de 9 inclinou, desceu, voltou a subir. O que eu preciso que as médias façam, tá? Que a média dos 5 minutos, aqui, 9 dos 5 minutos, passe a média de 200, a média de 20 faça a mesma coisa, passe a média de 200, e a média de 200 vai acabar ficando para o lado de baixo das outras médias. E o nosso preço teria que subir, tocar a média de 20. Aqui eu acharia um padrão, quando ele tocar a média de 20, eu acharia um padrão de compra para eu tentar carregar até níveis mais lá em cima. Muito bem. Segunda hipótese. A segunda hipótese é que ele continue a queda. Então, para ele continuar a queda, essa média vai ter que descer, a média de 20 vai ter que continuar flat por aqui até essa média ficar por cima da média aqui de 9. E a média de 200 continua em cima, certo? Então, esse seria um cenário para o preço descer. Lembrando sempre que aqui eu tenho liquidez. Opa, ficou em amarelo. Que aqui, eu tenho liquidez, que ele pode sim vir daqui, pegar liquidez. Eu tenho esse candle aqui, interessante, que está muito perto deste topo aqui, que o preço pode vir aqui e daqui ele voltar a subir. Pega a liquidez lá para cima e volta para tentar romper o fundo que nós comentamos, que é a minha expectativa, tá? Então, por que ele pode subir? Porque ele não está tendo força para romper este fundo aqui. Então, ele subiu para capturar liquidez e voltar a cair. Então, a minha expectativa é romper esse fundo aqui primeiro, para depois ele vir romper, o fundo aqui embaixo do diário. E nisso ele vai fazendo isso aqui, né? Então, se nós pegarmos desse topo aqui, ele já subiu 50%. Então, ele pode começar a cair daqui. Porém, aqui eu tenho bastante liquidez, tá? E num gráfico de tempo maior, vamos colocar de 60 minutos e vamos tirar as médias. Eu tenho aqui, toda essa pernada. Porque o meu fundo rompido tá aqui, certo? E aí, eu vou traçar uma fibo desse fundo aqui, até esse topo aqui, ele quase chegou nos 50%. Então, sim, ele pode vir capturar essa liquidez que ele fez aqui, e aqui eu também tenho liquidez nos 60 minutos. Tá? Então, ele pode sim vir buscar essa liquidez, vir nesta região ou nesta região aqui, tá? Aqui eu tenho um desbalanceamento, então toda essa região desse topo até aqui é uma região que ele pode sim segurar. Vamos ver o que tem ali de médias. Eu tenho a média de 200 dos 60 ali, tá? Que pode sim segurar, né? Então ele pega essa liquidez aqui, faz um sweep aqui em cima, chega nos 50% e volta a cair. Então, essas regiões aqui, para mim, são regiões de venda, tá? Incluindo aqui os 50%, porque aqui eu tenho um fair value gap entre essas duas
esses 2 retângulos vermelhos, eu tenho um Fair Value Gap. Então, aqui também é uma região, tá, de interesse para eu vender e um alvo para minha compra. Então, eu vou ter que ficar agora de olho nas médias dos tempos menores para ver o que ele vai fazer. No 2 minutos, nós percebemos que a média de 200 ficou para baixo, tá? Porém, ó, ele tá, o mesmo movimento do 5 tá aqui no 2 que a gente consegue ver bem. Por quê? Porque é fractal. Olha aquele candle que eu mostrei para vocês nos 5 minutos, o que é no 2, ó. Ele é uma consolidação, é uma base. E aqui eu também tenho uma base. Então, pode ser que o preço ainda venha até essas regiões aqui e aí ele volte a subir. Ou ele despenque para baixo. Sempre olhando o que o preço está nos dizendo, sempre muito consciente do que o gráfico está nos mostrando, tá? Então, a expectativa é de queda, mas ele pode subir para pegar liquidez. Para ele subir, eu preciso que lá nos 5 minutos e no 15 minutos o preço rompa a média de 200 do 5 e no 15 ele rompa o mesmo lugar. E aqui você sabe que é uma resistência forte. Pode ser que ele não passe e despenque daqui, tá? Então, sempre olhar muito bem. Ah, mas e se ele for despencar daqui? Então, vamos lá no 2 daí. Para ele despencar daqui, eu preciso que as médias do 2 minutos façam isso aqui. A média de 9 venha para baixo. A média de 20 passe para cima, certo? E aí eu preciso que o preço rompa elas, de preferência que rompa este fundinho aqui, volte a testar e caia. Lembrando que aqui, ó, eu tenho um desbalanceamento no 2 minutos. Então, é interessante a gente fazer isso. Esse rompimento desse fundo aqui, ó, eu tenho liquidez, que ele pode simplesmente fazer isso aqui, ó, vir aqui, pega a liquidez desse fundinho aqui, faz de conta que vai cair e vai para cima. Ele pode fazer isso também, porque aqui, ó, eu tenho um topinho rompido que é um suporte, junto com Fair Value Gap, junto com a média de 80. Sempre olhar o tipo de candle. Se vier um candle que faça isso aqui, ó, nesta região, ele pode ter vindo apenas pegar liquidez, vir balancear essa região aqui e subir, tá? Então, aqui é uma região bastante complicada, bastante delicada, e o certo seria esperar ele romper esse topo, voltar a testar aqui, para daí você fazer uma compra aqui e carregar. Esperar ele romper este fundo aqui, vamos limpar e vamos deixar mais nítido. Então, o certo seria esperar, ter paciência, que ele rompa aqui, volte a testar, faz uma compra e tenta carregar até lá. Que ele rompa aqui, preço vem para cá, volta a testar região aqui, faz a venda e tenta ir lá romper o fundo que é a expectativa, certo? Então, o melhor cenário, mais seguro, seria esse cenário aqui, certo? Então, para o dia de hoje, é isso que eu tenho. Espero que vocês consigam aproveitar as minhas análises. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube. Ótimas operações e um ótimo dia para todos.